Demolidor Terra das Sombras, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele é feito por muitas pessoas, então vou ter que dar uma colada aqui. Ele é escrito pelo Andy Deagle, principalmente, né, que é o cara que fez Arqueiro Verde ano 1, por exemplo. E também é escrito pelo Anthony Johnston, que ele participou do roteiro de Fashion Beast, junto com o Alan Moore, que é um quadrinho que eu tenho muito interesse em ler. É um dos poucos quadrinhos do Alan Moore que eu não tenho aqui na coleção. E na parte de desenho, ele é desenhado pelo Billy Tan, que ele fez um quadrinho chamado Lux, que é um quadrinho da Marvel do jogo League of Legends, que eu nunca li, não tenho o menor interesse, para falar a verdade. Também é desenhado pelo Roberto De La Torre, que ele desenha o novo Conan da Titan, que está sendo publicado aqui pela Panini também. Também tem desenhos do Marco Checchetto, não sei falar o nome dele direito, e ele desenhou a última série do Demolidor junto com o Chip Zdarsky. E também tem desenhos do David Gianfelice, que ele desenhou o crossover do Flash e do Zagor. Então tem muita gente trabalhando aqui dentro, foi uma saga da Marvel, então tem bastante artistas envolvidos aqui nesse quadrinho. E esse Demolidor Terra das Sombras é um quadrinho que todo mundo costuma falar muito mal. Eu acho que eu nunca vi alguém falando bem desse quadrinho, para falar a verdade. Eu só comprei realmente porque o Demolidor é meu herói favorito. Pretendo ler tudo dele, então tinha que encarar esse aqui uma hora. Mas enfim, todo mundo fala muito mal desse quadrinho e eu gostei até que bastante, assim. Nem de longe é um dos melhores quadrinhos do Demolidor, sim, passa bem longe mesmo. Mas também não é nem um pouco ruim. Eu me diverti do começo ao fim, não vi o tempo passar enquanto eu lia. Eu achei um quadrinho bem competente. E eu acho que isso acontece porque o Demolidor, ele é conhecido por ter histórias muito boas, né? Tem muita gente que fala que ele é o herói com as histórias mais consistentes. Teve a fase do Frank Miller, teve a fase do Bendis, teve a fase do Mark Waid, teve a fase recente do Zdarsky, Kevin Smith, enfim, muita gente passou pelo Demolidor e muita gente fez histórias muito boas pelo Demolidor. O Ed Brubaker também, enfim, muita gente. E por ele ter essa média muito alta nas histórias, eu acho que qualquer coisa que apareça que já não é tão legal, as pessoas já acham que é muito ruim, entendeu? Muita gente reclamou também do final da fase do Chip Zdarsky do Demolidor, e realmente eu não gostei muito da fase final. Foi ladeira abaixo, assim, comparado ao que era no começo, que era muito bom, mas também não é aquele quadrinho ruim. E eu acho Demolidor Terra das Sombras melhor do que o final do Chip Zdarsky, só para citar um exemplo. Realmente foi um quadrinho que me agradou bastante. E também deixar um aviso para quem tem a edição do Demolidor Terra das Sombras da Salvat. A Salvat publicou, né, a saga Terra das Sombras, mas essa edição aqui da Panini tem muitas outras histórias que eu acho que ajudam a deixar o quadrinho melhor. A edição da Salvat, né, como eu disse, só tem a minissérie principal do Terra das Sombras, mas esse volume aqui tem o Terra das Sombras, tem mais 5 edições da revista do Demolidor que são intercaladas entre os da Terra das Sombras, tem também o Terra das Sombras depois da queda, e tem uma minissérie em 4 edições chamada Demolidor Renascido. Então tem muito conteúdo aqui, são 352 páginas, e tudo isso eu acho que faz, tudo isso junto, né, eu acho que faz essa história ser muito melhor. Realmente, acho que se eu tivesse lido só o Terra das Sombras, eu acho que eu ainda ia gostar, mas acho que não ia ter um proveito tão grande como eu tive com essa edição aqui da Panini. E teve vários eventos que aconteceram, né, até chegar aqui no Terra das Sombras, mas o principal deles é uma luta entre o Demolidor e o Mercenário que aconteceu nos prédios de Nova York, em que um prédio explodiu e matou várias pessoas. E nisso o Demolidor acaba pedindo ajuda do Tentáculo, enfim, para reverter um pouco essa situação, mas ele acaba sendo manipulado, ele vira líder do Tentáculo e tem sua alma corrompida, daí ele acaba virando meio que um Demolidor meio do mal ali. Mas agora sim, falando desse quadrinho em si, ele já começa com uma torre enorme, que não tem aqui na capa, mas essa torre é conhecida como Terra das Sombras, e ela fica bem no lugar onde aqueles prédios que eu mencionei agora foram explodidos, e essa torre é comandada pelo Demolidor e é a nova base do Tentáculo em Nova York. E como eu disse aqui, o Demolidor tá meio que do mal. Meio não, né? Mas pro final vai ver que ele tá bem do mal, na verdade, porque ele teve a sua alma corrompida.
Mas, como aconteceu tudo isso, muitas pessoas morreram e tal, o Demolidor não quer que nenhum crime aconteça de jeito nenhum, né? E para fazer isso, junto com a ajuda do Tentáculo, que ele agora é o líder, ele manda matar diversos criminosos, né? Se pega alguém roubando, os ninjas ali do Tentáculo acabam matando esses criminosos. O Demolidor também mata um personagem bem importante, que eu não vou entrar no mérito aqui para não dar nenhum spoiler. E ele também chega a matar e prender alguns policiais. Então, realmente é um Demolidor completamente virado do avesso, assim. E vendo tudo isso que está acontecendo, os outros heróis de Nova York, né, os heróis mais street level ali, tipo Demolidor, querem parar esse caos todo, né? Querem voltar com a cidade com que ele era antes. E nesse quadrinho vai ter muita porradaria entre super-heróis, que é bem divertido. Mas mais precisamente vai aparecer heróis como Homem-Aranha, Justiceiro, Luke Cage, Punho de Ferro, Elektra, Wolverine e por aí vai. Mas são, como eu disse, esses heróis mais de rua, né? Não vai aparecer o Homem de Ferro, o Hulk, o Capitão América, nem nada assim. São mais esses heróis urbanos. Então essa série principal do Terra das Sombras, junto com as 5 edições do Demolidor que são intercaladas entre as edições do Terra das Sombras, é basicamente isso. Do Demolidor sendo do mal, dos heróis tentando vencer ele, além de outras subtramas que vão acontecer ali com alguns personagens, como o Fog Nelson, por exemplo, uma outra mulher que o Demolidor era envolvido. Mas a história principal mesmo do Terra das Sombras é isso. E não é spoiler nenhum falar que os outros heróis vão vencer, né? Porque o Demolidor tá do mal. E nos quadrinhos de super-herói, o bem sempre vai vencer. Mas também não vou falar como eles vão vencer nem nada assim, porque daí já acho que é um spoiler um pouco maior. Mas, enfim, o Demolidor do mal aqui vai perder e a Terra das Sombras vai acabar. E depois do Terra das Sombras e do Demolidor, vem a história Terra das Sombras depois da queda, né? Que é uma história, um capítulo único, em que mostra os heróis de verdade, né? Os policiais, os bombeiros e por aí vai, tentando resolver todo esse caos que a Terra das Sombras criou. E também vai aparecer alguns dos heróis mesmo, resolvendo algumas questões ali. Essa história nem aparece o Demolidor, é realmente uma história de fechamento, assim, e realmente fecha muitas pontas soltas que a história tinha deixado. E ela tem um ritmo um pouquinho mais lento, ela não tem cena de ação nem nada assim, mas é uma história muito boa realmente para dar algumas respostas que você talvez tenha ficado enquanto lia Terra das Sombras. E depois vem a minissérie em 4 partes, que é o Demolidor Renascido, que eu não vou falar como nem porquê, mas o Demolidor some de Nova York, ele vai para um lugar bem afastado dos Estados Unidos, tipo um deserto assim, parece até um velho oeste. E ali naquela região que ele tá, ele vai ter que lidar com um problema de uma gangue local que está causando um certo alvoroço ali naquela cidade. Essa história em si da gangue e tudo mais não tem nada a ver com a parte de Terra das Sombras. O que tem a ver realmente é só o começo, né, de por que ele foi parar lá e como também ele foi parar lá. E o final também. O final realmente dá uma ligada em tudo, até para continuar a revista do Demolidor. Mas obviamente que eu não vou falar o final de 350 páginas aqui para vocês, né? Se você ficou interessado, recomendo que leia. Mas a história em si é bem divertida, né? Daí já vira uma história mais de ação padrão do Demolidor, resolvendo as questões ali daquela cidade, com a gangue e tudo mais, que é uma coisa que ele tá acostumado a fazer. Mas é também legal ver o Demolidor fora de Nova York e fora do Japão, né? Que é os 2 principais lugares que a gente costuma ver o Demolidor. Então é uma história bem bacana, sim, mas dentre todas essas, né, o Terra das Sombras, a série principal do Demolidor, Terra das Sombras depois da queda e essa, eu acho que essa última é a piorzinha, mas ainda assim é muito bacana. E os desenhos aqui do quadrinho variam muito, né, porque como eu disse, são muitos desenhistas participando aqui, mas na minha opinião todos foram bons ou pelo menos competentes. Alguns seguem mais o padrão de super-herói tradicional e alguns fogem um pouco disso, mas todos eles são bons e alguns chegam até a ser muito bonitos, como o do Billy Tan, por exemplo, que é bem detalhado, principalmente nas roupas dos heróis. Eu achei uma coisa linda. No geral o desenho é bem legal, mas não tem nenhum feio e tem alguns medianos, digamos assim. Mas é isso, como eu disse antes, Demolidor Terra das Sombras tá longe de ser o melhor gibi do Demolidor,
mas também tá longe de ser o gibi ruim que todo mundo fala que é. E ele é o que é, né? Ele é um quadrinho padrão de super-herói que vai te divertir enquanto tá lendo e vai te fazer esquecer da vida, enfim, é o que geralmente os quadrinhos de super-heróis são, e pelo que ele é muito bom nisso. Então comente aí se você já leu O Demolidor e Terra das Sombras, se você gosta, se você não gosta, eu queria saber os seus pontos para não gostar dessa história também. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E se você se interessou pelo Demolidor e Terra das Sombras, vai ter um link aqui embaixo na descrição para comprar ele na Amazon, e comprando por ele você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Eu esqueci de comentar isso, mas apesar do Demolidor e Terra das Sombras ser continuação de outras coisas que vieram antes, dá para ler ele sozinho, tranquilo, sim. Tem textos recapitulando o que aconteceu antes, os próprios personagens falam o que aconteceu antes. Então se você quiser pegar só essa edição para ler, também é muito fácil. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.